Não seja um pseudo-espiritualista, seja um espiritualista. É sobre isso que eu quero falar com vocês hoje. Pessoas, é muito comum e muito frequente as pessoas elas se empolgarem quando conhecem a espiritualidade. Talvez seja o seu caso. Talvez você esteja começando agora no caminho mágico e tudo te encante e tudo te deixe assim maravilhado, em êxtase. Por quê, Gilberto? Porque você está nesse momento de conhecer coisas novas. É incrível a ideia de saber que, por exemplo, dragões são reais, fadas são reais. A ideia de saber que existe um guardião, um Exu, que foi um lorde que te acompanha. A ideia de saber que você já teve outras vidas e você quer saber quem você foi. É tanta coisa que está envolvida nesse universo de espiritualidade que é compreensível que os nossos olhos vislumbrem. É tudo muito lúdico, é tudo muito artístico, é tudo muito hollywoodiano. Só que essas mesmas pessoas que chegam todo empolgado no caminho mágico, quando o tempo vai passando, que perde aquele primeiro amor, que perde aquele tesão do início do momento, desistem, se frustram e até saem falando mal do caminho espiritual e voltam para a massa, para as religiões dominantes, para os pensamentos coletivos ou simplesmente perdem a tua essência. Não seja assim. Nós estamos vivendo uma era de transição. Nós estamos indo agora, já começando a era de Aquário, a era da espiritualidade. Então, esse despertar espiritual, ele já era esperado pela espiritualidade, e quem estuda aí já há alguns anos sabe disso. Porém, tudo no início é muito complicado, né? É como as dores do parto. A vida vem ali depois do nascimento, mas é muito difícil o final da gravidez, principalmente durante o parto. Nós estamos vivendo esse momento onde a era de Aquário ela está acontecendo, né? Ela está ali se desenvolvendo. Perfeito. Antigamente existiam dois tipos de pessoas. Existiam os espiritualistas e os materialistas. Existiam as pessoas que acreditavam no mundo espiritual e buscavam viver de acordo com os princípios do espiritual. Existiam as pessoas materialistas, que não acreditavam ou não se importavam e viviam de acordo com os princípios da materialidade. E aí, hoje em dia, existe uma terceira categoria, que é o que eu chamo de pseudos espiritualistas. Pessoas que gostam ou que usam o termo espiritual, porém estão ainda muito apegados ou vivem da forma que a matéria exigia. Então, hoje em dia, espiritualidade foi desconectada de caridade. Todo espiritualista, e quando eu falo espiritualista, eu não digo umbandista, eu não digo wicano, eu não digo bruxo. Francisco de Assis era um espiritualista e era cristão católico. Madre Teresa, ela era católica, mas ela tinha um viés espiritualista. Gandhi era hindu, mas ele tinha um viés espiritualista. O espiritualista aqui não é o religioso. O espiritualista é aquele que vive as questões do espírito. Jesus era espiritualista e era judeu. Então percebam que não é sobre religião, é sobre postura de vida. Buda era espiritualista e era budista. Espiritualista aqui para mim é o sinal de uma pessoa que acredita no espiritual, que trabalha, que vive de acordo com o espiritual. E a religião é da matéria. Religião é da matéria. É fundada por homens, escritas em papel e dogmatizada. É da matéria. Religião é matéria. Espiritualidade é do espírito, é sagrada. E hoje em dia a pessoa consegue se sentir a última pessoa do caminho mágico, do caminho espiritual, sem fazer a caridade. As pessoas, elas olham para a espiritualidade e só veem formas de ganhar dinheiro. E eu não estou dizendo que é errado você ganhar dinheiro com processos de espiritualidade. Você pode montar uma loja esotérica e ganhar dinheiro com ela, e eu vou gastar meu dinheiro feliz com você. Eu, por exemplo, sou terapeuta. Então, eu estudo espiritualidade e aplico esse conhecimento onde eu vendo os meus serviços como terapeuta, onde eu vendo os meus serviços como tarólogo. Mas o foco do caminho espiritual não pode ser ganhar dinheiro. Você pode virar tarólogo, cartomante por vocação ou até por vontade de querer. Mas você tem que entender que o baralho não é só
para trazer cifrão para a tua vida. O baralho ele serve para auxiliar pessoas, e o principal é ajudar as pessoas, e o baralho também tem que te ensinar alguma coisa. Se você está no caminho espiritual há 10 anos e continua sendo a mesma pessoa, mesquinha, arrogante, vaidosa, egoísta, materialista, você não caminhou um passo sequer na sua própria evolução. Hoje em dia eu olho para o caminho espiritual, eu fico feliz de ver tanta gente, mas ao mesmo tempo eu fico triste de ver que o básico foi esquecido. Todos os dias surgem novas técnicas, novas terapias, novas vertentes espirituais. Isso é lindo. Eu trabalho desde muito cedo com a ideia da espiritualidade livre, de vários caminhos. Eu mesmo transito por vários caminhos espirituais. Eu tenho mentores de várias egrégoras. Eu promovo na minha escola cursos, projetos e trabalhos em vários sistemas espirituais. Só que me preocupa quando é mais importante a técnica do momento do que os valores que sempre estiveram ali. E eu estou dizendo valores, eu não estou dizendo cultura. Tá? Então, por exemplo, tá tudo bem a pessoa ser poliamorosa, isso não é falta de valores. O que não está tudo bem, seja monogâmico ou poliamoroso, é a traição. Tá tudo bem a mulher não querer ser mãe ou a mulher não querer engravidar, focar na própria carreira. Isso não é falta de valores. Agora, não quer dizer que a mulher que toma uma outra decisão, ela tá errada. Cada um é livre para tomar suas decisões. E tá tudo bem. Eu vejo que o movimento espiritualista, assim como o movimento religioso, tem se tornado político. E eu sei que viver é um ato político, mas eu não estou dizendo isso no bom sentido. Então, por exemplo, existem bruxas que são a favor do aborto. Existem bruxas que não são a favor do aborto. E ambas têm a sua perspectiva e ambas estão corretas ao seu ponto de vista. A máxima da bruxaria não é a liberdade? Agora, quando eu, pela minha opinião, massacro a tua, independente de qual eu tenho, eu estou errado. Isso é o meu ego. Eu não preciso que todo mundo concorde comigo. Nós, bruxos, nós não somos como a maioria das outras religiões que precisa de adeptos para falar que está certo. Tem muita gente, a verdade é essa, que fica nessa estupidez de querer evangelizar as pessoas. Por quê? Porque se alguém fala, eu não acredito no que você acredita, ela é tão vazia na própria fé que ela fica nervosa, ela leva para o pessoal. A grande verdade é essa, a pessoa leva para o pessoal. Fazer piada com o orixá, fazer piada com os deuses, fazer piada, tá tudo bem. Eu não me importo, eu adoro, eu morro de rir. Já vi várias esquetes do Porta dos Fundos, brincando com os orixás. Pra mim não me incomoda. Primeiro, que eu acho que humor é sinal de inteligência. Segundo, porque o sagrado não se importa com isso. Incomoda muito mais um orixá, um filho de santo, fazendo uma marmotagem dentro do terreiro, do que uma piada inteligente na internet. Isso incomoda muito mais. Por que as pessoas ficam tão revoltadas quando brincam com esse ou com aquele símbolo? Porque no fundo ela se leva para o pessoal, para o ego dela. Isso tudo é egóico, isso tudo é materialista. Sabe, as pessoas querem converter o outro à própria religião. Por quê? Porque se o outro pensa diferente, mas Deus, será que eu estou errado? Mas eu não posso estar errado. Jesus era um cara tão foda que um dia fizeram lá milagres, mas não seguiam a Jesus. E ele virou e falou, se eles não estão contra nós, eles são por nós. Olha, não se importa que você pense igual a mim. Eu sei do que eu estou falando, eu acredito no que eu estou falando, então o que você pensa ou acredita é seu. Só que tem muita gente no caminho espiritual que leva esse materialismo religioso para a sua vida espiritual. Tem muita gente esquecendo caridade, humildade, respeito. Tem muita gente querendo ser o bom, o bruxão, querendo ser assim a estrela que brilha no mundo espiritual. Odeia a mãe, odeia o pai, odeia os irmãos, odeia os tios, odeia a vida. Você não é nada no caminho espiritual. Tem muita gente que entra numa onda assim, eu perdoo os meus ancestrais. Não é essa a lógica. Eu honro os meus ancestrais vivendo a minha vida e as minhas escolhas, e eu pego dos meus ancestrais a sua força. Força para sobreviver a guerras,
força para sobreviver a transformações, forças para viver num mundo muito pior do que é hoje. Porque o mundo hoje em dia, apesar de ter muita coisa ruim, ele é muito melhor do que o mundo que os nossos ancestrais viviam. Aí eu, no auge da minha classe média, no auge dos meus privilégios, com prosperidade, eu perdoo os meus ancestrais. Não, eu honro os meus ancestrais. Eu agradeço os meus ancestrais por gerarem toda a comodidade que eu tenho hoje, por tornarem o mundo melhor para que eu viva hoje. É assim que um espiritualista vive. Gilberto, mas é tão difícil conviver com a minha mãe, com meu irmão, com meu pai. Eu sofri tanto na minha vida, eu não estou menosprezando a sua experiência. Mas eu estou dizendo que se o seu propósito é evoluir, você vai precisar resolver. Ficar acendendo vela, incenso, eu faço isso todos os dias, tá? Eu acendo velas, incensos, orações, mantras, rituais, todos os dias da minha vida há mais de uma década. Mas isso não é o mais importante do meu caminho espiritual. O mais importante foi construir uma relação saudável. O mais importante, e é o mais importante, é lapidar o meu espírito para quando eu deixar esse corpo físico daqui a algumas décadas, o meu espírito voltar para o mundo espiritual muito mais maduro do que ele voltou. O meu espírito voltar para o mundo espiritual muito mais rico, não só de dinheiro, que o dinheiro vai ficar aqui, mas de experiências. Esse espírito voltar para o mundo astral, tendo corrigido as besteiras que eu fiz em vidas passadas. Esse espírito voltar lá para cima, melhor, e sabendo que ele contribuiu para um mundo mais positivo. Isso é o mais importante. O mais importante do que saber o nome do meu Exu, o nome do meu mentor, é consertar a minha relação com a minha mãe. Que eu tenho um laço sagrado com ela. Sim, você tem um laço sagrado com a tua mãe. Mais importante do que saber quem são seus orixás é saber quem você é. Vou te dar um exemplo muito simples. Orixás, guias, mentores são como pais e mães. Você pode querer saber o nome do seu pai e da sua mãe, mas o mais importante é saber primeiro quem você é. Quando você vai pesquisar sobre o meu trabalho, você não pesquisa minha mãe. Você pesquisa quem eu sou, o que eu fiz. Então, antes de querer saber seus orixás, seus guias, seus mentores, queiram saber isso também, porque isso é importante. Saiba primeiro quem você é. Isso é ser espiritualista. Isso é ser espiritualista. Saia desse processo que está só fazendo mal para vocês, de ilusão. Põe os seus pés no chão. Olha com clareza a realidade. Isso é um papel de um espiritualista. Não é sair pegando conceitos prontos e vomitando na cara de todo mundo. Não é se achar melhor que ninguém. Quem se acha melhor do que o outro está tão afastado do que é a verdadeira espiritualidade. Começa a aplicar tudo que você aprendeu em livros, cursos, tudo que você aprendeu em vídeos, tudo que a espiritualidade já te ensinou. Quantas vezes, a gente usou Pai de Santo, eu vejo médiums, pessoas que escutaram 1 zilhão de vezes palavras grandiosas, porque eu nunca vi uma entidade de Umbanda, de Quimbanda, de Candomblé, nunca vi uma entidade dentro da magia dar um conselho bobo, besta. Já vi marmotagem de médium dando conselho assim, mas a entidade não. Que se a gente escutasse uma única frase do que essas entidades nos dizem todos os dias, a gente estaria tão mais maduro, mas não escuta. Eu sou filho de Oxum, nunca estudou, nem não estudo o que é Oxum, só gosto de falar que é de Oxum. Ah, eu trabalho com a deusa Hecate. Já trabalhou as suas sombras? Já conheceu a sua essência sombria? Não. Eu quero fazer um pacto com Lúcifer. Oh meu Deus, já encontrou seu talento? Já brilhou? Não. Tá vendo? São conceitos materialistas sendo vendidos como espiritualistas. Aprendam, estudem, leem, pratiquem, façam meditação, converse com pessoas, participe de workshops, mas lembre-se, espiritualidade é o que você faz do momento em que você acorda ao momento que você dorme. Você é espiritual na fila do pão. Você é espiritual na forma como você namora. Não pensa que sua pombagira não vê os flertezinhos com desconhecidos nas redes sociais. E tá tudo bem você flertar com desconhecidos. Só não tá tudo bem depois você chorar que a relação deu mal. A espiritualidade é a forma como você trata o outro. Não adianta você chegar, vestir uma roupa linda, maravilhosa, fazer um ritual encantador e maltratar a pessoa no caixa.
não honrar os seus pais, não honrar os seus avós, não honrar a vida. Não adianta você molengar no trabalho e querer prosperidade. Não adianta trair, mentir na sua relação e querer ser feliz nessa relação. Não adianta querer ajudar o mundo inteiro se você não olha na cara do teu irmão. Isso não é espiritualidade, isso não é papel de espiritualista. E quem faz isso, eu sinto muito de falar, não chega a lugar nenhum, tá bom? Pessoal, reflexionem sobre isso, espero que vocês tenham gostado. Foi uma coisa que eu senti aqui da minha espiritualidade de trazer e espero que vocês gostem. Dê a opinião de vocês aqui abaixo. Um beijo e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchauzinho. Não deixa de se inscrever não, hein, gente?